Olá, queridas e queridos. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Como vão? Tudo bem com vocês? Que legal. Estamos aqui para mais uma live. Que bacana. Muito bem. Vamos lá. Bem, enquanto, o Instagram avisa aí, a gente avisa lá nos grupos, no grupo de WhatsApp, nos grupos de Telegram. Então, enquanto a gente avisa, eu vou pedir para que vocês que estão aqui comigo utilizem aqui esse aviãozinho logo aqui abaixo da sua tela, para que você então clique nele aí e compartilhe com os amigos, as amigas, com quem você achar que precisa ouvir essa live, porque estamos na sequência de lives. Vou colocar aqui o card, sobre o que nós estamos falando. Estamos falando sobre aquelas carreiras, e as carreiras estão divididas assim, olha. E dividir, didaticamente em 8 segmentos para que a gente possa entender cada um deles, explorar melhor cada um deles, não é mesmo? E compreender quais são as profissões que estão dentro desses segmentos. Hoje nós já estamos aí bem adiantados em relação a esse grupo, E se eu não me engano, hoje é a quinta, deixa eu ver aqui direitinho, se é a quinta carreira, a quinta, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Hoje eu vou falar sobre a profissão número 5, que está dentro desse segmento aí, administração, negócios e serviços. Tá certo, gente? Enquanto a gente aguarda aí, se vocês puderem compartilhar, eu vou ficar bem feliz. Muito bem, então vamos lá. Bom, gente, todas as profissões que estão sendo colocadas aqui, nossa, assim, é muito interessante conhecer sobre todas essas profissões, entender, por exemplo, quais são as competências requeridas para esses profissionais desempenharem a profissão. Saber, por exemplo, que graduação a pessoa tem que fazer, como está o mercado de trabalho, que é o que eu estou falando em todas essas lives, Então, gente, muito legal. Fiquem por dentro aí, assistam, porque tá valendo muito a pena. É um trabalho que eu já queria fazer de um bom tempo, porque a gente tem informação muito, assim, espalhada, E eu queria reunir tudo isso numa sequência de lives onde a gente possa falar aí de todas as profissões e falar também a respeito de características bem específicas de cada uma delas, tá? Eu acho que então já vou começar. À medida que as pessoas forem entrando, elas vão se informando, E a live vai ficar gravada também, mas espero que vocês não me abandonem, tá? Fiquem até o final, viu, gente? Bem, aí o objetivo, dessa sequência de lives é o de ampliar o seu conhecimento a respeito das carreiras dentro daquelas 8 dimensões que eu já falei, que eu categorizei. E como eu disse anteriormente, eu venho falando o quê? Que o início da carreira de todos nós, a nossa carreira, ela tem início aonde? Lá no ensino médio, quando o jovem ele vai escolher a profissão dele, Parece uma coisa assim, quando a pessoa está lá no ensino médio, ela acha que ela só vai ter que escolher uma universidade, ou que ela vai escolher uma profissão, e que na verdade ela não vai ter que escolher uma carreira, mas de fato ela já inicia lá no ensino médio uma trilha de carreira, Então aquela escolha vai colocar essa pessoa numa trilha de carreira, certo?
Muito bem. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E aí, o que acontece? Hoje eu vou falar mais especificamente da profissão que é de ciências atuariais. Então nós vamos entender aqui o que faz esse profissional, enfim. Mas antes, eu gosto sempre de iniciar as lives fazendo perguntas, né, para que vocês reflitam. Eu gosto de provocar reflexão. Então, vamos a algumas perguntas que eu acho que elas são importantes para vocês considerarem não só a profissão, mas o trabalho numa dimensão um pouco mais ampliada, né? E aí, qual é a pergunta, né? A primeira pergunta. Qual a importância do trabalho na sua vida? Então, reflita, pare para pensar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas pense qual importância você dá para o trabalho. Quais os sentidos pessoais que você atribui ao trabalho? Lá na sua essência, né, no seu íntimo, qual é a visão que você tem a respeito do trabalho? Será que é uma visão positiva? Será que é uma visão negativa? Qual é a sua visão a respeito de trabalho? E para você, o trabalho é um fardo, né? Ou é uma possibilidade de ser feliz, de ter felicidade, de ter bem-estar? Então, essas são as perguntas para você refletir a respeito de trabalho, né? Qual é a sua visão? Isso vai ajudar muito você a ter alguns direcionadores. Então, quando você responder essas perguntas, você já vai estar identificando aquilo que te direciona, né? Que te direciona para uma realidade específica relacionada ao trabalho. E, na verdade, aquilo que nós pensamos a respeito de uma determinada coisa acaba fazendo com que isso se torne realidade, né? Por quê? Porque essa realidade ela está baseada em algumas crenças. Então, quando você responder essas perguntas que eu fiz, você vai estar tendo a possibilidade de identificar as suas crenças em relação ao trabalho. Ou seja, o que você pensa a respeito do trabalho? Eles são norteadores. Esse teu pensar, eles são norteadores. Por quê? Porque eles estão embasados em crenças. E o que é isso, né? O que são essas crenças? Essas crenças você vem colecionando ao longo da sua vida, desde quando você era pequeno. E aí eu vou te convidar, ou pequena, né? Aí eu vou te convidar a refletir um pouquinho mais. Por exemplo, com certeza, o que você pensa a respeito de trabalho hoje, a imagem que você construiu a respeito de trabalho, essas crenças que você tem, elas estão relacionadas a vivências que você teve com pessoas com as quais você conviveu. Então, eu também vou colocar mais algumas questões aqui para você refletir a respeito disso. Ou seja, quais cenas relacionadas ao trabalho você presenciava na sua infância, no decorrer da sua adolescência e até agora, se você for adulto, na sua vida adulta? Quais são as cenas relacionadas ao trabalho que você presenciou ou presencia, tá? Seja bem-vindo, bem-vinda. O que você ouvia, né, quando pequeno, o que você ouvia dos adultos quando eles falavam do trabalho deles? Isso é muito importante, tá? Tudo isso veio construindo as suas crenças, né? Como era a comunicação desses adultos quando o assunto era trabalho? Olá, seja bem-vinda. Olha, gente, eu fico cumprimentando as pessoas que entram, né? Mas ok, olá. Bom, então, como era a comunicação dessas pessoas quando o assunto era trabalho?
o que eles falavam? Eles falavam até a forma como eles falavam. Então, o que eles falavam, a forma como eles falavam sobre o trabalho, era uma forma animada, era uma forma desanimada, eles reclamavam, eles contavam coisas positivas ou coisas negativas a respeito do trabalho deles. Bem, você percebia, né, independente do que eles falavam, você percebia que eles gostavam do que eles faziam ou não? Eles ficavam animados quando eles tinham que trabalhar ou não? Será que eles viam um significado para o trabalho que eles realizavam? Ou ainda, será que eles viam um sentido para o trabalho? Será que conseguiam ver um propósito no trabalho que eles realizavam? Olha, gente, tudo isso é indicador para vocês, tá? É indicador das crenças que vocês vêm construindo, né, a respeito de trabalho. Será que eles conseguiam identificar o impacto que o trabalho deles gerava nas pessoas? E, bom, e aí com você, né? E você? Como você deseja ver o seu trabalho hoje e no futuro? Qual significado ou sentido você quer dar para o seu trabalho hoje e no futuro? E se você ainda não está trabalhando, então qual significado você deseja dar para o seu trabalho no futuro? E aí a outra pergunta bom, eu falei de significado e de sentido, né? Então, qual o significado e qual o sentido você deseja dar para o seu trabalho? Agora, principalmente, você já tem um propósito profissional definido? E também, por que será que é importante termos um propósito profissional definido? Bom, a minha intenção não é responder essas perguntas para você. A minha intenção é fazer com que você reflita a respeito de tudo isso, para que você possa encontrar os seus reais motivadores, para que você possa refletir a respeito das crenças que você tem em relação ao trabalho. E também para que você se questione se todas essas crenças que você tem, elas são uma realidade de fato, ou se é algo que foi construído e que você está carregando sem muita reflexão, sem muita crítica, né? Eu até quero contar aqui rapidinho, né? É uma simbologia, é uma historinha, né, que eu gosto de contar para os meus clientes e que tem a ver com essa coisa de nós, de algumas crenças, de coisas que nós acreditamos e de coisas que nós carregamos, né? Então, por exemplo, ia ter uma festa numa família, uma família bem grande, tá? Então todos se reuniram para um almoço, né? O almoço da família. E estavam presentes várias gerações. E aí, essa família, as mulheres costumavam fazer um peixe assado. Olha que legal. E ia ter esse peixe assado, né? Bem, e enfim, quando elas estavam preparando o peixe, então, como eu falei, tinham várias gerações. A filha, né, de uma das pessoas que estavam preparando o peixe, né? Então, essa mãe foi lá preparar o peixe, e aí ela cortou a cabeça e o rabo do peixe. E aí essa filhinha perguntou: mãe, mas por que você faz isso? Por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? E aí essa mãe falou: olha, eu não sei, eu aprendi assim com a minha mãe, então eu faço isso, né? Ah, mas vai lá e pergunta para ela, porque eu falei, todas as gerações estavam aí, várias gerações estavam aí nessa festa.
E aí ela foi lá perguntar pra avó: ô vó, minha mãe tá lá preparando aquele peixe, mas eu tô curiosa, por que que você ensinou minha mãe a cortar a cabeça e o rabo do peixe? Ah, não sei, eu aprendi isso com a minha mãe. E aí a bisavó estava lá, né? Ela falava: vai lá e pergunta pra sua bisa por quê. Aí a menininha foi lá perguntar pra bisa: ô bisa, por que que você ensinou a minha avó, que ensinou a minha mãe a cortar a cabeça e o rabo do peixe? Ela ficou pensando, falou: olha, quer saber? Não sei, a minha mãe que me ensinou assim, e eu fiz e eu passei pra frente, né? Olha, curiosamente, a tataravó estava lá e ela foi perguntar, já estava senhorinha, velhinha, né? E ela foi perguntar: e aí? Ô Tátara, eu tô curiosa, eu quero saber por que é que você ensinou a minha avó, por que que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe? É isso que eu quero saber. Bom, e aí então a Tátara respondeu: olha, não tem nenhum motivo especial. É que lá na minha época a gente não tinha formas grandes que cabiam o peixe. Então a gente cortava a cabeça e o rabo para ele caber dentro da assadeira. Olha, eu não vou dizer qual é a moral da história aí, tá? Mas essa moral da história, ela está relacionada a algumas crenças, né? Ela está relacionada ao assunto que eu falei logo no começo. Então, se vocês quiserem arriscar, coloquem aqui para mim, escrevam para mim qual é a moral dessa história, né? Por que é que a pessoa precisava cortar a cabeça e o rabo? E se nos dias de hoje, né, para essa mãe que estava preparando o peixe, se ainda era necessário ter esse tipo de comportamento, tá bem? Então, digam aí para mim, tá? Bom, eu quero falar uma outra coisa para vocês também, que é o seguinte, né? Eu venho falando reiteradamente, ou seja, várias vezes eu falo sobre a importância do trabalho na nossa vida. E aí eu quero falar mais um pouquinho sobre a importância do trabalho, né? Enfim, o trabalho, ele é uma das atividades, né? É uma atividade muito complexa que nós realizamos, né? Mas vocês sabem que é uma atividade puramente humana? Ou seja, é uma atividade própria do ser humano, e vocês vão entender uma outra coisa aqui hoje também. Na verdade, essa atividade ela pode ser realizada de forma individual ou coletiva, e ela também tem um caráter social. Então, olha só, aí a gente já começa a entender por que ela é uma atividade puramente humana, né? Ela é uma atividade complexa, dinâmica, ela é mutante, porque ela pode ter variações. Ai, que legal! Ó, o que a Leila falou? Ah, Leila, olha aí. Conjunto de hábitos passado de geração para geração. Muito bem, Leila. E aí eu quero te perguntar, será, não só para Leila, né, como para todos aí, será que esse conjunto de hábitos, esse conjunto de crenças, será que a gente deve recebê-los sem questionar, ou vale a pena questioná-los? Essa é a pergunta. Ai, Leila, que bonitinha. Que linda. Bom, e aí eu fico esperando a resposta, tá? Muito bem, gente. Então, como eu falei, né? O trabalho é uma atividade complexa, dinâmica, mutante e se distingue de qualquer outro tipo de prática animal por natureza. Por quê? Ou melhor, por sua natureza. Agora, por que ele se distingue de outras práticas? E por que o trabalho, ele também nos diferencia dos outros animais, sem com isso diminuir os animais, tá? Porque eu tenho um respeito muito grande pelos animais, né?
Mas de toda maneira, essa prática, ela nos diferencia por algumas características. E quais são essas características? Primeiro, pela natureza reflexiva do trabalho. Por quê? Porque para que a gente possa realizar o trabalho, isso depende do nosso pensar. Então, por isso, ele tem uma natureza reflexiva. Ele tem uma natureza consciente também, porque ele depende da nossa racionalidade, da nossa vontade. Ele também tem uma natureza propositiva, porque são apresentadas situações. Ó a Leila de novo. Tudo deve ser questionado, justamente porque somos mutantes. É isso aí, olha que legal. Se tiver mais alguém que queira colocar, pode falar que eu leio aqui, tá? Então, olha só, natureza propositiva, né? Porque são apresentadas situações, problema no trabalho, e que elas requerem solução, né? Solução de melhoria, de desenvolvimento, de progresso. E vocês sabem, gente, que nós vendemos, quando nós trabalhamos, de alguma maneira, numa escala maior ou numa escala menor, nós vendemos soluções. Olha que legal. Se vocês nunca pensaram dessa maneira, vale a pena refletir a esse respeito, tá? Uma outra coisa também, que o trabalho ele tem uma natureza estratégica. Então, ele depende do quê? Da demonstração de intenções e ações que devem ser executadas, tendo em vista um cenário presente, as oportunidades e ameaças que podem construir e atingir um cenário futuro desejado, certo? Ou seja, eu já falei aqui várias vezes o que é um pensar de forma estratégica, né? Outra coisa também pela natureza instrumental que o trabalho tem. Por quê? O trabalho ele se realiza por meio de equipamentos, de instrumentos, de ferramentas específicas, não é mesmo? Uma outra coisa também é que existe uma natureza moral na questão do trabalho. E o que é isso? O trabalho ele é regido por um conjunto de valores, regras que definem o que é certo e o que é errado, né? O que é permitido ou proibido dentro de uma organização, dentro de uma sociedade. Então, olha, gente, quanta coisa. E o trabalho, por que ele nos dá características humanas diferenciadas dos animais? Por conta de tudo isso que eu falei. Olha quanta coisa que está inserida no ato do trabalho, da nossa profissão, né? Então, é pelo trabalho que o homem ele transforma a si e a natureza. E ao transformar a natureza, de acordo com as suas necessidades, o homem, né, o ser humano, ele imprime a sua marca de humanidade. Olha que coisa linda, gente. Muito lindo isso, né? Então eu não sei, assim, como é a visão de vocês a respeito do trabalho. Mas o trabalho, ele possibilita tudo isso pra gente. E, na verdade, a profissão, ela possibilita tudo isso, né? Além de tudo, a profissão possibilita que nós realizemos o nosso projeto profissional, o nosso projeto de vida, o nosso progresso, que a gente constitua a nossa família, que a gente realize aquilo que nós entendemos por missão. Ai, gente, é muito lindo isso, né? É maravilhoso. Enfim, então tá. Bom, após então essa introdução aí para vocês refletirem, vamos lá. Vamos aí à profissão desse primeiro segmento que eu falei para vocês, das 8 carreiras. Eu já coloquei o card aqui, deixa eu ver se eu acho rapidamente o cardzinho para colocar novamente, para quem não viu lá no início da live, poder ver agora. Então, dentro daquela
Aqui, ó, desses 8 segmentos de carreira, nós estamos no primeiro segmento, que é esse azul aqui, mais azul royal, né? Que é administração, negócios e serviços. Então, dentro desse segmento, eu já falei sobre administração, né? Teve uma live específica sobre administração, outra live específica sobre administração pública, outra sobre agronegócios e pecuárias, ciências aeronáuticas, e hoje nós vamos falar sobre ciências atuariais. E eu, se fosse vocês, ficaria até o final. Por quê? Gente, essa profissão é muito legal e é muito importante nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, onde nós estamos tendo revisão aí de regras, né, de previdência. Vocês vão entender que esse profissional aí, nossa, ele atua nesses segmentos. Ó, a Leila tá escrevendo o seguinte: tudo deve ser questionado justamente. Ai, não, apareceu de novo. Leila, conjunto de hábitos passados. Tá aparecendo de novo para mim, Leila, olha que legal. Muito bem. Então vamos lá, para ciências atuariais, né? O que faz esse segmento das ciências? O que ele faz? Bem, ciências atuariais é uma ramificação da economia, né? Então, das ciências econômicas. E na verdade, essas ciências estudam riscos, expectativas e realizam previsões financeiras dentro da área da economia e da área de finanças, tá? Tem uma importância enorme, principalmente, né, nos dias de hoje, como eu disse, porque são responsáveis por analisar riscos, expectativas fundamentais para o bom desenvolvimento da economia, nas empresas, em instituições e no país também. Bem, através dessas análises é possível prever cenários futuros. Então, essa previsão ela é cuidadosamente desenvolvida com base em dados e também em probabilidades e por meio da matemática financeira. Então, já de cara, nós vemos aqui a natureza estratégica desse trabalho, né? E como eu falei lá da natureza do trabalho, eu disse que a natureza do trabalho ela também é estratégica, né? Olá. E, enfim, e só lembrando que estratégica, né? Por que é estratégica essa natureza? Porque depende da demonstração de intenções e de ações que devem ser executadas, tendo em vista o cenário presente, oportunidades e ameaças que podem construir e atingir cenários futuros desejados, tá? Então, ter um pensamento estratégico, ter estratégia é considerar o cenário atual, mas também oportunidades e ameaças que possam atingir esse cenário no futuro, certo? Bom, e qual é o nome? Olá, Socorro Silva, tudo bem? E qual é o nome que se dá ao profissional graduado em ciências atuariais? Bem, o nome dele é atuário. E ele pode atuar, né? Esse profissional, ele pode atuar quando ele faz a graduação, né? Então, faz lá o bacharel em ciências atuariais e ele vai fazer o quê? Uma prova para obter um registro junto ao IBA, que é o Instituto Brasileiro de Atuária. Aí sim, depois de ter feito esse exame, essa prova e ser aprovado, então ele vai poder atuar como atuário. É o mesmo que acontece com o profissional formado em direito, né? Ele vai poder advogar após
fazer a prova da OAB e ter o registro da OAB, que é a Organização dos Advogados do Brasil. Bom, e como é o curso de Ciências Atuariais? Bem, ele primeiro que é assim, né? É recomendado para quem realmente gosta muito de matemática, tá? Por quê? Porque a pessoa vai ter matemática de diversas formas, né? Então, matemática vai estar presente aí no curso de Ciências Atuariais, através do que? Cálculos, estatística, matemática financeira, probabilidades, enfim. Então tem que gostar muito de matemática. Vai ser muito cobrada, principalmente no primeiro e no segundo ano. Mas algumas universidades vão oferecer disciplinas também na área de humanas, para diversificar um pouquinho a formação desse profissional. Então, por exemplo, vai ter gramática, redação, em alguns casos, psicologia básica também. Agora, língua portuguesa é muito importante, é fundamental para esse profissional formado em ciências atuariais, porque a principal função dele vai ser produzir relatórios para que os executivos tomem decisões. Então, ele tem que ter domínio do idioma, né? Não só na parte escrita, como na parte oral também. E como eu disse, para ele atuar, ele vai ter que fazer a prova e obter aprovação e registro, né, no Instituto Brasileiro de Atuária. Muito bem, e o que faz esse profissional, né? E em que áreas ele vai poder atuar? Bem, é um tanto quanto complexa, né, a atividade dele, né? Porém, é um profissional que está sendo muito requisitado e é muito importante. Então, o profissional de ciências atuariais, além de trabalhar analisando e quantificando riscos, ele também pode atuar em empresas de seguros, sendo responsável pela elaboração de planos de seguro, sejam planos de saúde, planos de vida, planos de previdência. Ele pode atuar também em outras modalidades, como por exemplo operações financeiras que envolvam risco. Ele é que analisa e quantifica o risco presente nas operações. Então, operações de seguro, resseguro, previdência complementar, plano de saúde, títulos de capitalização, todos os riscos envolvidos nessa operação, o atuário é que calcula. Ele avalia possibilidades de perdas, né, que essas seguradoras ou as instituições previdenciárias possam ter. Ele determina o valor da prestação de seguro, assim como o valor de prêmios, né, que sejam devidos pela seguradora, por exemplo, no caso de acidente, morte, roubo. Então, ele usa muita matemática e muita estatística, né, para fazer todos esses cálculos aí. Ele também pode atuar junto com economistas, contadores, realizando balanço patrimonial, cuidando da gestão patrimonial das empresas, planejando compras, vendas e garantindo sempre a maior valorização possível dos patrimônios. Então, gente, é um vasto campo de atuação, não é mesmo? E eu acho que vocês vão gostar bastante de outras coisas que eu vou falar a respeito aqui de campo, né, de mercado de trabalho, enfim. Bom, mas as ciências atuariais, ela é um pouco desconhecida, né? Embora ela já exista há muito tempo. Ela nasceu no final da metade do século XIX, lá na Inglaterra. E foi, né, na verdade, as ciências atuariais, elas foram desenvolvidas na Inglaterra a partir da criação da teoria da probabilidade dentro da economia. Foi daí que surgiu. Agora ela já tem muito tempo, só que mais recentemente é que se tem notícias de profissionais formados aí em ciências atuariais, que são os atuários. Aliás, eu vou perguntar aqui,
Você já tinha ouvido falar nessa profissão? Escrevam aí para mim. Tem um delayzinho, tá? Quando eu pergunto, quando vocês escrevem, mas se vocês já ouviram falar, põe um simzinho aí para mim. Se não ouviram falar, eu também gostaria de saber quem já ouviu, quem não ouviu. E aí eu vou falar um pouquinho das áreas de atuação desse profissional. Olha, pode atuar, tem um campo bem vasto, tá? Então, por exemplo, o profissional, né, o atuário, o profissional formado em ciências atuariais, ele pode atuar em auditoria atuarial. E o que ele vai fazer aí? Ele vai fiscalizar as atividades de seguradoras, de empresas de previdência complementar e também vai fazer o quê? Vai analisar cálculos, vai buscar o quê? Erros ou fraudes, né? Por quê? Porque ele vai ser um auditor. E auditor faz o quê? Auditagem. Vai ver se as coisas estão todas na conformidade ou se elas não estão na conformidade. O que é estar na conformidade ou não estar na conformidade? Estar na conformidade é estar de acordo com as regras, está tudo certinho. E não conformidade, está fora das regras, né? E aí, então, se está fora da regra, tem erro ou tem fraude, certo? Estimativa e análise. Então, ele calcula valor nessa área de estimativas e análise, ele vai calcular valor de parcelas dos prêmios de seguro e de previdência complementar. Pode atuar também na gestão patrimonial, fazendo o quê? Vai pesquisar, catalogar, avaliar patrimônios de empresas, podendo atuar avaliando riscos, necessidade de cobertura de seguros e também na preparação de vendas e fusões de empresas. Então, quando uma empresa vai ser vendida, ela chama quem lá? Ela chama esse profissional, né, que vai fazer a gestão patrimonial dessa empresa para que essa empresa possa ser precificada para que ela possa ser vendida, né, ou para que ela possa ser incorporada ou fundida com uma outra empresa, certo? Bem, ele também pode atuar no mercado financeiro, ou seja, ali ele vai fazer o quê? Analisar produtos do mercado, verificando o risco de cada investimento. Pode atuar também na perícia técnico-atuarial. Aí ele vai atuar em processos judiciais que envolvam questões entre seguradoras, pessoas físicas ou jurídicas. Olá! Pode atuar também no planejamento de reservas. E aí o que ele vai fazer? Programar e controlar reservas financeiras de companhias de seguro, plano de saúde, instituições de previdência complementar. Projetar gastos e lucros para garantir o pagamento dos compromissos assumidos pelos segurados. Olha, gente, isso aqui é muito importante, porque o que tem acontecido quando não existe uma atuação muito assertiva desse profissional em relação a esses cálculos, né? Controle de reserva. O que pode acontecer? Pode acontecer que na hora que o beneficiário vai receber o seguro ou que ele vai ter direito ao plano de saúde, pode ser que tenham que fazer cálculos de atualização, porque isso não foi feito na época, e aí a pessoa vai ter que desembolsar valores a maior para cobrir assim alguns rombos, né? Algumas coisas que não foram previstas. Então, planejamento de reservas é muito importante, a atuação do atuário aí ela é muito importante. Por quê? Porque ele tem que saber programar, controlar as reservas para que as pessoas, projetar os gastos, né? Para que essa seguradora possa honrar
com os compromissos assumidos, não é mesmo? Então, olha só, em quantas áreas esse profissional pode atuar, não é mesmo? Bem, e qual é o perfil exigido desse profissional? Bem, vocês perceberam que é um profissional que acaba tendo grandes poderes, né? Mas tem uma fala lá no filme do Homem-Aranha, que eu não vou saber qual é o número, né? Mas que o tio lá do Homem-Aranha diz assim: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, é um profissional poderoso, mas é de uma responsabilidade muito grande, né? Então, qual é o perfil exigido para esse profissional? Bom, ele tem que ser dinâmico, excelente domínio da matemática, da estatística, da gestão, legislação, contabilidade, economia. Porque essa profissão, ela une conhecimentos da administração, ciências contábeis, economia e direito. Olha só como é complexa, né? Então, é aquilo que eu falei, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Porque, na verdade, conhecimentos de administração, ciências contábeis, economia e direito são áreas que a gente pode considerar são disciplinas, né? E ele tem que ter esse conhecimento e correlacionar esses conhecimentos. Então ele deve dominar também conhecimentos relacionados ao tipo da área escolhida, porque é o que eu falei, ele pode atuar em algumas áreas, como eu coloquei, então ele também tem que ter conhecimentos técnicos bem sólidos na área de atuação que ele escolher, né? Conhecer profundamente essa área de atuação e também ele tem que conhecer sobre organização e gerenciamento de bancos de dados e de desenvolvimento de sistemas de informações atuariais, porque ele vai precisar, na verdade, eles acabam trabalhando com muitos dados, né? Então tem que ter conhecimento e gerenciamento de banco de dados e de desenvolvimento de sistemas de informações atuariais. Tem que ter também expertise suficiente para participar de decisões estratégicas, então ele tem que ter uma boa análise e crítica a respeito aí dos números e das probabilidades. Além disso, ter conhecimento de legislação geral e específica, não só do negócio, como do país. Então, essa pessoa precisa estar constantemente atualizada em relação à economia do nosso país, porque, veja, ele trabalha fazendo cálculos, né? E os cálculos são a respeito do quê? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No plano de saúde, tem planos de saúde que o pagamento desses planos, eles são feitos por faixa etária. Então, de uma faixa etária, né, numa determinada faixa, você paga um valor. Pulou para uma outra faixa, então vamos supor, dos 16 aos 25 anos, estou chutando, tá? De 16 a 25 anos a pessoa paga, tem um determinado valor mensal que essa pessoa paga. Aí, quando ela vai para 26 e 32, já é um outro valor. Então, agora, imagina, né, se nesses cálculos não se considera inflação, por exemplo, e se não se faz uma projeção em relação ao futuro. Uma outra questão também, os gastos, né? A faixa etária das pessoas, a expectativa de vida também é um outro fator que tem que ser considerado, enfim. Então, olha, gente, é bem complexa a análise, né? Eu tô falando assim, não sou expert nisso, mas é muito o que eu conheço de usuária mesmo desses serviços, né? Então, ele tem que ter excelentes conhecimentos também na área financeira, tá? Agora, raciocínio lógico, matemático, né? E raciocínio analítico apurado, sem dúvida nenhuma, tem que ter. Além disso, criatividade, porque muitas vezes ele pode usar modelos básicos de análise
de análise estatística e modelagem atuarial, para redesenhar novos mecanismos de proteção referente a seguros pessoais, previdência, saúde, enfim. Tem que ter uma excelente capacidade crítica, né, para analisar os conhecimentos adquiridos. Gente, é assim, ele também vai interagir com outros profissionais, então ele também tem que entender, ele tem que ter uma visão sistêmica, né, que é a capacidade de ver o cenário de uma maneira mais completa. Além disso, tem que ter, como eu falei, né, excelente capacidade de expressão, de comunicação oral, comunicação escrita. Inclusive, esse profissional, muitas vezes, ele vai ter que explicar toda a dinâmica, né, que ele utilizou para chegar nos cálculos e nos valores que ele chegou, para pessoas que são leigas. Então ele também tem que ter uma habilidade, né, para se comunicar com pessoas de diferentes níveis, né, de conhecimento das questões atuariais, tá bem? Além disso, também desenvolver habilidades gerenciais, né, e também conseguir trabalhar com equipe multidisciplinar. Por quê? Uma equipe multidisciplinar ela é composta por profissionais de diversas formações. Então, é o que eu falei, ele vai muitas vezes lidar com economistas, ele vai lidar com pessoal formado em contabilidade, enfim. Então, tem que ter esse trânsito, né? Essa flexibilidade para lidar e também se fazer entender por essas pessoas. E uma coisa que é exigido para todos os profissionais hoje em dia, sem distinção, é o quê? A fluência em 2 ou mais línguas estrangeiras, né, gente? Então, quem não tem inglês, tem que providenciar um inglês aí, né? Porque o que eu venho falando já desde a primeira, né, live sobre essas profissões, né? É que uma das exigências hoje em dia é que a pessoa tenha falar um idioma, né, estrangeiro. Hoje em dia já está sendo exigido que se fale mais de um, né? Muito bem. A Rosinha, tudo bem, Rosinha? Bom, e como é o mercado de trabalho para esse profissional? Gente, eu acho que vocês vão gostar de saber disso. Mercado profissional bastante aquecido. Por quê? Porque, segundo 2 sites aí, que eu costumo também, eu falo para os meus clientes, né, os meus orientandos, pesquisarem nos sites, que eles são sites seguros, que é o Guia de Carreira e o Guia do Estudante. Então, segundo esses sites, existem poucas universidades que oferecem esse tipo de curso. Então, por exemplo, no nosso país, 14 no total, né, entre particulares e públicas. Então, existem poucos profissionais formados nessa área para atuar em locais onde tem demanda. E como eu já disse, né, esses profissionais, o profissional formado em ciências atuariais, ele pode atuar em seguro, previdência privada ou pública, bancos, auditorias, consultorias, corretoras e até em planos de saúde. Então, olha, esse mercado oferece uma rápida colocação para profissionais formados em ciências atuariais, tá? E principalmente nos grandes centros, né? Nos grandes estados. Então, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, enfim. Bom, e aí, segundo também o site blog do Enem, a grande maioria dos recém-formados, aprovados na prova, que eu falei naquela prova do IBA, né, que é o Instituto Brasileiro de Atuário, esses recém-formados aprovados na prova já têm
oferta de emprego garantida, tá? Então, esse profissional, ele pode exercer atividade, né? Atividades em qualquer tipo de organização, pública, privada, e também pode atuar como profissional liberal, consultor, auditor, perito, etc. Eu já falei aí em todas as áreas de atuação, né? É isso. Bom, e aí, quanto ganha um atuário? Também, segundo o site blog do Enem, o salário inicial esperado para um recém-formado, ele vai de R$2.000, mas ele pode chegar a R$15.000, dependendo, né, do profissional, se ele faz a carreira dele, por exemplo, em bancos, consultorias, auditorias, tá? Mas tem um outro site que tem uma informação que vocês aí vão achar bem interessante esse salário, que é o da Universidade Federal Fluminense. Nesse site tem uma informação lá de que o teto do salário de um atuário que está no topo da carreira, ou seja, um profissional bastante experiente já, enfim, pode chegar a R$50.000 por mês. Eu acho que você deve ter caído da cadeira essa hora aí. Mas são informações que a gente colhe, né? Agora, realmente é um profissional que ele encontra remunerações aí bem interessantes, tá bem? Bom, gente, eu espero, né, que com todas essas informações sobre o atuário eu tenha ajudado vocês a compreender a importância que esse profissional tem no mercado de trabalho, né, o impacto que a atuação dele tem na sociedade em geral, não é, gente? Porque olha só, quem que não usa plano de saúde, quem que não usa plano de previdência, né? Então, olha só como é importante, né? Eles que reajustam lá, eles que fazem projeções, enfim. Mas eu também queria que vocês refletissem sobre aquelas questões iniciais que eu fiz logo no comecinho da live, porque na verdade, gente, é o que eu sempre digo, né? Não adianta a gente olhar para uma profissão pensando, por exemplo, num salário desse. Nossa, R$50.000 quando o profissional já está mais sênior. Ah, é essa profissão que eu vou querer. Porque, gente, não adianta pensar só na questão financeira, né? Na remuneração. Porque a realização profissional, ela vai além disso. Então, na verdade, é assim, para que a gente tenha realização na profissão, essa profissão ela tem que sim suprir as nossas expectativas salariais, cada um tem a sua, mas ela também tem que atender, né, ela tem que possibilitar que nós possamos colocar o nosso talento em exercício. Quando a gente não pode colocar o nosso talento em exercício, ou seja, quando essa profissão você não encontra sentido nela, né, e eu vou falar de significado e de sentido, com certeza fica faltando alguma coisa. E eu tenho experiência aqui de muitos anos. Nem sempre um excelente salário é o que vai fazer com que a pessoa permaneça saudavelmente naquela profissão, tá? Chega um momento em que a pessoa se questiona realmente, né? Por exemplo, hoje mesmo eu tenho aqui uma pessoa que me chamou para conhecer um pouco mais do meu trabalho, né? Eu faço uma sessão online sem custo para apresentar minha metodologia, para ver se a pessoa ela vai gostar, se não vai gostar, se ela vai sentir identificação e para eu identificar também como é que eu posso ajudar essa pessoa, tá? Então, olha só, gente, como eu não estou identificando a pessoa, eu vou contar o que essa pessoa me escreveu. Essa pessoa me escreveu o seguinte:
que ela escolheu a carreira baseada nos ganhos financeiros, né? E que ganha relativamente bem, mas que não gosta do que faz. Então, que ela quer fazer como a maioria, né? Ou, na verdade, não é nem como a maioria, tá? Porque é uma minoria que fica feliz ao exercer a profissão. Porque, segundo pesquisas de grandes consultores de carreira, 95% das pessoas estão infelizes na profissão escolhida. Então, essa pessoa me dizendo, né, que ela trabalha a semana não vendo a hora que chegue sexta-feira e que quando chega sexta-feira fica feliz, mas logo quando começa a ouvir a música do Fantástico já começa a ficar mal. Então, gente, é assim, eu só não vou mostrar porque eu não posso, né? Mas eu tô lendo aqui o que a pessoa me escreveu. Então, uma pessoa que está buscando ser feliz na profissão, né? E eu ainda vou trazer vários conteúdos, eu tenho falado isso em algumas lives, porque na verdade a gente busca realização, né? O ser humano busca isso. E a gente tem esse direito. Mas, para, então, ajudar vocês a refletirem, né? Eu queria falar um pouquinho, né? Sobre o significado e o sentido que as pessoas podem atribuir ao trabalho, né? Então, essa profissão, ela tem ganhos financeiros, assim, muito atraentes, né? Mas é aquilo, a gente deve escolher uma profissão não só por um aspecto, né? Ou não considerando apenas um critério, mas considerando muitos outros critérios. E critérios internos realmente são os critérios que vão fazer com que vocês acertem na escolha da profissão. Então, exercer uma profissão que esteja aderente, né, ao seu significado e ao sentido que você vê no trabalho, é isso que vai fazer você feliz. Eu vou colocar uma definição aqui de duas autoras de artigo, né, a Susana Rosa Tolfo e Valmíria Piccinini. E elas falam o seguinte: significado, né, é uma representação social que a tarefa executada tem para o trabalhador, que se traduz pelo reconhecimento do seu trabalho para se alcançar os resultados pretendidos, no sentido de pertencimento. Olha quanta coisa que está dentro do significado. Então, o quanto que essa tarefa ela é representativa socialmente, o quanto que ela se traduz em reconhecimento, o quanto que ela me faz alcançar os resultados pretendidos e o quanto que eu tenho um sentimento de pertencimento ao grupo, ou seja, o quanto que eu me sinto importante enquanto participante e pertencente a este grupo. Olha só. E sentido, o que seria sentido? É entendido por essas autoras como o valor que o trabalho possui para o indivíduo no âmbito pessoal, na sua satisfação, na sua autorrealização. Então, é isso, gente, para que a gente tenha satisfação, para que a gente encontre realmente uma profissão que faça os nossos olhos brilhar, tem que ter várias coisas, né? Ou seja, ela tem que atender a diversos critérios, não apenas um. E é isso que eu quero que vocês reflitam, certo? Que bom estar aqui com vocês, adorei. E eu quero deixar então para vocês um convite, né? Vocês podiam mandar uns coraçõezinhos, eu nem recebi coraçãozinho hoje. Puxa vida, agora que eu tô reparando, né? Cadê os coraçõezinhos? Agora eu tô feliz, olha só, muito bem. Então, minhas queridas e meus queridos, a live vai ficar salva, depois se vocês quiserem assistir, pegar as perguntas, refletirem, sabe? Eu costumo propor um exercício cognitivo para os meus clientes, que é assim: escrevam, tá? Pega lá as perguntinhas, escreve,
pensa sobre elas, reflita, porque é aquilo, né, gente? É o que eu falei, é a historinha que eu contei. Ai, por que é que você está cortando a cabeça e o rabo do peixe? Ah, não sei, eu aprendi assim. Mas por quê? Ah, não sei. Então, quando você se questiona, você vai buscar respostas, né? Por isso que, e aí de repente, a menininha lá que não se conformou, né, com aquela coisa, ah, porque eu aprendi assim, eu vou fazer assim. Ela não se contentou, então ela foi atrás de buscar o porquê. E qual foi o porquê? Era um porquê que fazia sentido? Podia fazer sentido lá naquela época, lá atrás, quando as formas eram pequenas, mas agora, no contexto atual, não faz mais sentido. E é isso que a gente tem que pensar, tá certo? Bem, e aí, minhas queridas e meus queridos, agradeço pelos coraçõezinhos e desde já quero deixar o convite para a live da próxima semana, né? Então, próxima semana vamos ter aí a live que vai ser no dia 18/11 às 20h01. Então, gente, estou muito feliz, agradeço muito por vocês estarem aqui, agradeço aí pelos coraçõezinhos, um beijo, fiquem com Deus, até a semana que vem, ok? A live vai ficar salva, viu? Quem entrou agora pode assistir que vai ficar lá, tá? Vale muito a pena. Gente, beijo, fiquem com Deus.